Essas quatro altcoins estão muito interessantes quando a gente para analisar o gráfico para explodir a qualquer momento. Vem comigo. Hoje a análise vai ser exclusivamente de altcoins. Já fizemos uma análise completa do gráfico do Bitcoin hoje pela manhã. Então assista a nossa live de hoje caso você queira entender um pouco mais sobre nossa opinião no gráfico do Bitcoin. Porque agora vão ser quatro altcoins que estão interessantes para trade, tá? A gente tem criptomoedas para longo prazo, a gente não faz trade com essas criptomoedas de longo prazo, mas temos uma pequena porcentagem do nosso patrimônio que fazemos alguns swing trades. Não são nem day trades, nem scalp, que são operações muito curtas. A gente gosta de operações que levam 3, 4, 5 dias para fechar a operação, tá? Então vamos olhar essas quatro altcoins. A primeira, sem enrolação nenhuma, que eu já separei aqui pra gente dar uma olhada, é simplesmente a Matic, tá? Quando a gente para analisar o gráfico da Matic, olha só o que interessante o que a gente tem por aqui. Cara, a primeira coisa que a gente tem por aqui é simplesmente isso daqui. Quando a gente joga a Fibonacci dessa última pernada da Matic, a última pernada, a gente consegue enxergar que ela está nesse exato momento em 0,618. É o último suporte em questão de Fibonacci, tá? Suporte importantíssimo quando a gente para analisar em Fibonacci. Então, temos um motivo de entrada aqui para trade em Matic, simplesmente pelo fato dela estar utilizando uma zona importante de Fibonacci. Segundo motivo que a gente consegue encontrar para um possível trade em Matic. Se a gente joga uma linha aqui, a gente consegue enxergar claramente que esse é um local de price action, ou seja, de suporte e resistência importante. Olha como é que ela ficou um bom tempo utilizando essa zona aqui como suporte, tocou aqui algumas vezes, tocou aqui algumas vezes também. Então, segundo motivo que a gente consegue enxergar aqui que Matic está interessante para uma possível entrada de swing trade. Terceiro motivo, cara, ela tá exatamente usando a média de 8 como suporte. Então perceba que essa região que ela tá nesse exato momento é uma região que tem 3 suportes importantíssimos, tá? Outra coisa que a gente consegue analisar aqui em Matic é que ela chegou no RSI em sobrecompra e já deu uma boa esfriada no RSI, o que pode nos indicar que ela já tem mais espaço para alta. Olha só que interessante que ela fez aqui, ó. Tocou aqui nesse local, veio exatamente nessa zona que ela tá e deu uma estourada. E quando a gente para analisar o RSI de longo prazo de Matic, ele tem essa LTAzinha aqui que ele tá exatamente nela. Olha como é que ele vem bonito seguindo essa LTAzinha como suporte. Então temos aí vários motivos de entrada em Matic, tá? Como é que eu faria essa operação aqui em Matic? A gente coloca aqui, ó, posição comprada, coloco exatamente aqui o alvo na próxima resistência, que seria esse topo, e eu coloco o stop bem curtinho, tá, rapaziada? Deixa eu tirar essa seta daqui, coloco o stop bem curtinho. Onde seria esse stop? Cara, abaixo das médias aqui. Olha só que interessante, a gente tá colocando um stop abaixo desse fundo anterior, abaixo da média 8 semanal, da 0,618, e é um stop de simplesmente 4,95% para ganhar 33%. Igual falei, uma operação que demandaria dias, né? Ela não vai fazer 33% do nada, do dia para noite. Pode até ser que faça, cara. É improvável que em um dia ela faça isso, tá? Então a gente gosta de operações assim, né? Que a gente simplesmente vê o ativo com um bom risco-retorno, pô, você tá perdendo 5% para ganhar 33%. É um ótimo risco-retorno. Se você opera futuros ali, você tá falando de operar 3 vezes, 4 vezes alavancado, se ela bate esses 30 e poucos por cento de alvo, você tá falando de fazer 100% no ativo se você tiver alavancado 3, 4 vezes. Lembrando que não se alavanque muito, porque daí se vier te estopar, você pode simplesmente ser liquidado, né? Então saiba o que você tá fazendo no mercado futuros. Olhando isso daqui, cara, seria uma operação que demandaria alguns dias, caso ela faça isso, né? E eu poderia ir fechando essa operação em alguns pontos importantes. Por exemplo, nas próprias regiões de Fibonacci, 0,382 pode ser que seja um alvo, 0,236 pode ser que seja outro alvo, e deixaria o último alvo aqui para cima. Outra estratégia que a gente pode fazer, não necessariamente fechar nos alvos, mas conforme o preço vai subindo, dá mais uma pivôzada, você sobe o stop daqui para cá. Preço subiu, deu mais uma pivôzada, você sobe o stop daqui para cá. Preço subiu, você dá mais uma pivôzada, você sobe o stop daqui pra cá e você vai deixando a operação aberta, só subindo o stop. Na hora que estopar, você vai estar no lucro e, cara, você fechou a operação aqui em cima por conta dessa estratégia de subir o stop. Beleza? Esse é o primeiro ativo que eu separei aqui pra vocês, lembrando que é focando no
curto prazo, curto médio prazo, né, que são swing trades. Para longo prazo é acumulação, é DCA, é outra estratégia. Não fique fazendo trade com seu capital de hold. Não faça trade com seu capital de longo prazo, porque a probabilidade de você tentar vender ele mais caro para comprar mais barato e na hora de comprar você simplesmente se fuder, porque ele vai estar mais caro do que na hora que você vendeu, é gigantesca. Então tenha lá 90% do seu patrimônio para longo prazo e 10% ali para trade, swing trades, day trades, o que você gostar de fazer em questão de trade, pelo menos é o que a gente faz por aqui. Esse foi o primeiro ativo que eu já separei aqui para vocês. Vamos dar uma olhada em outros 3 ativos. Outro ativo que eu já deixei logo aberto aqui, logo de cara, para a gente dar uma olhada, é simplesmente a XRP. Vamos fazer o mesmo que a gente fez com o Matic. Pega essa baita pernada, joga aqui Fibonacci, né, do fundo ao topo. A gente consegue ver que ela está exatamente agora em 0,5 de Fibonacci. Muito interessante. Primeiro motivo, já dá uma riscadela aqui, porque é um motivo de abrir essa operação. A gente sempre gosta de abrir operações que tenham vários motivos para a gente estar abrindo, porque assim indica que ali é um suporte forte por vários motivos, né? Então aqui a gente consegue enxergar que 0,5 de Fibo é um suporte interessante. Então 0,5 de Fibo, que é um suporte importante, a gente consegue enxergar que ela também está em média 8 semanal, que é essa média rosa, assim como a Matic, então já é o segundo motivo para a gente abrir essa operação. A gente consegue enxergar um RSI bem saudável, assim como o da Matic, fazendo topos e fundos mais altos que os anteriores, uma tendência de alta até no RSI diário aqui, mais um motivo de operação aqui, e a gente consegue enxergar claramente que essa zona de preço que ela tá é uma zona importantíssima. Olha só esse local que ela tá utilizando como suporte. Cara, foi topo aqui, foi topo aqui, foi topo aqui, foi topo aqui. Ela rompe e retesta, então ela tá usando um suporte que foi resistência várias e várias vezes como suporte nesse exato momento, beleza? Muito interessante, ela tá retraindo para 0,5 de Fibo, que é uma oportunidade bem legal aqui para as altcoins, tá? A maioria não está conseguindo nem retrair para 0,5 de Fibo, a maioria que está numa tendência de alta está retraindo só para 0,236 ou 0,382, 0,5 para mim é a melhor das regiões de entrada de Fibonacci, beleza? Então, essa aqui também está bem interessante. Como é que ficaria essa operação aqui? Posição comprada, joga o alvo lá na PQP, 22%, stop curtinho também, é isso que a gente gosta de fazer na nossa sala de sinais, ó. Você coloca um stop abaixo do fundo anterior, que é esse fundo aqui, abaixo da média 8, abaixo de 0,5 de Fibo, um stop que vai te stopar caso ele te stop, né, 5%, você perde para ganhar 22%, uma operação aqui 4-1, mais uma vez uma operação de swing trade, ela demandaria dias para chegar nesse último alvo aqui, caso esse seja seu alvo, beleza? Esse foi o segundo ativo que eu separei aqui para vocês. Antes da gente ir pro terceiro ativo aqui, cara, deixa seu like aí, o YouTube entrega esse conteúdo para mais pessoas, essas análises aqui que a gente faz gratuitamente para mais pessoas, e comenta aqui se você quer parte 2, que daqui 2 dias eu trago outras altcoins. Então já comenta aí e deixa o like para não esquecer. Vamos então para o terceiro ativo sem nenhum tipo de enrolação, que eu já separei aqui para vocês, que é nada mais, nada menos do que a Aptos, tá? A Aptos, ela tá dando entrada por alguns motivos diferentes das outras duas. A gente consegue enxergar claramente aqui no gráfico de 4 horas da Aptos como se fosse uma acumulação, né? Uma lateralidade. Eu não gosto muito de operar ativos em lateralidade assim, mas no caso da Aptos ela tá interessante, tá? Por quê? Porque olha só as últimas vezes que ela tocou exatamente nessa zona aqui. Foram várias e várias e várias e várias e várias vezes nesses últimos dias e todas elas foram boas entradas, tá? Olha só todos esses toques que ela teve nesses últimos dias aqui, nessa zona que eu coloquei aqui retangular, né? Olha só, esse toque foi um trade de 10%, pô, interessante. Esse outro toque, um trade de 12%, interessante. Esse outro toque aqui, um trade de 20%. Esse outro trade aqui, um trade de 10% novamente. Esse outro trade aqui foi mais um trade de 15%. Então foram vários trades aqui que quem abriu nesse local já seria um trade interessante, tá bom? Então, um motivo aqui, isso aqui é price action. Então, motivo de price action, suporte interessante. Ela tá na média 8 semanal. Média 8 semanal, suporte interessante. 2 motivos aqui. Terceiro motivo, ela tá em praticamente sobrevenda no RSI. Qual foi a última vez que ela tocou em sobrevenda aqui no RSI? Foi aqui, ó. Olha só como é que isso aqui foi um fundo. Ela estourou a tampa, né? Outra vez que ela tocou em sobrevenda no RSI de 4 horas, foi exatamente aqui, estourou a tampa depois. Então ela tá exatamente, tocou ontem, né? Não, foi exatamente ontem, hoje de manhã, em sobrevenda do RSI, exatamente aqui também,
mais um motivo, terceiro motivo aqui de entrada, e a gente pode ainda jogar Fibonacci aqui, ó, e a gente consegue ver que em questão de Fibonacci ela está em 0,382, não é o melhor, a melhor das entradas de Fibonacci, prefiro 0,5 ou 0,68, mas os outros motivos em si, eles já me dão motivos suficientes para abrir uma operação aqui em Aptos, tá? Quando a gente joga no gráfico diário, a gente consegue ver que ela está suportando bem interessante, né? A média 8 semanal, juntamente com aqueles vários toques aqui está sendo uma zona de acumulação para os compradores de Aptos, e o RSI aqui, quando a gente para analisar, ele simplesmente chegou na zona neutra, e olha só que interessante, ele já tem mais força para voltar a subir. Então, Aptos seria esse terceiro ativo que eu queria mostrar aqui para vocês. E o último ativo que eu separei aqui para vocês sem enrolação é nada mais, nada menos. Antes de eu ir para o último ativo, você deve estar se perguntando, porra, Lucas, mas da onde eu faço essas operações que você está falando, futuros, não sei o que lá? Cara, a gente usa Bybit aqui, que é a melhor de todas para operações futuras, menores taxas. Se você fizer a conta pelo nosso link que está na descrição, as taxas são melhores ainda, beleza? Então faça sua conta na Bybit, a gente só usa lá, ela é utilizada pelos maiores traders aí do mercado, então ajuda a gente aí fazendo a conta por lá e deixa aquele like aí. Bora pra última aqui, sem enrolação, que é a Pepe. Por incrível que pareça, esse sapo verde aqui, ele sempre dá oportunidades interessantes de trade, tá? E o que ela tá fazendo? Já vamos lá. A gente consegue enxergar claramente aqui uma zona de suporte. Primeiro motivo, price action está numa zona de suporte importante. Olha as últimas vezes que ela tocou nessa zona, foram entradas, né? Ó, aqui também tocou várias vezes aqui nessa zona como fundo. Então, price action foi um motivo interessante, suporte e resistência, que é aquele famoso arroz com feijão bem feito, né? Eu gosto sempre quando é um suporte forte, igual tá sendo aqui na PEP e nos outros 3 ativos que eu trouxe aqui nesse vídeo, beleza? Então, primeiro motivo é esse, segundo motivo está bem claro, que é a média 8 semanal utilizada como suporte. Muito interessante, média 8 semanal, uma das principais médias do mercado. Segundo risco aqui, porque 2 motivos de trade. Terceiro motivo, jogou Fibonacci. A gente consegue enxergar que está em 0,382, igual eu falei, eu prefiro quando é 0,5 de Fibo ou 0,618, que daí a retração foi maior, mas de qualquer forma 0,382 é interessante também, por quê? Porque quando a gente está formando uma bandeira de alta, normalmente em zonas padrões de bandeira de alta, a gente tem o preço retraindo apenas até 0,382, e bandeiras de alta são gráficos, são padrões que normalmente rompem para cima, tá? Pode ver que eu tinha até traçado uma resistência aqui justamente por conta dessa bandeira de alta. Então, quando você vê um gráfico de uma tendência de alta forte igual essa, depois ele acumulando, né? Normalmente fazendo uma lateralidade, igual ela tá fazendo. Ela faz um topo aqui, aqui, e vai fazendo como se fosse um triângulo aqui simétrico e depois estourando para cima uma bandeira de alta, né? Então, ela tá fazendo um padrão que normalmente rompe para cima, juntamente com média de 8 como suporte. A gente consegue ver que o risco-retorno aqui vale muito a pena, justamente porque quem tá falando de uma operação que, caso ela venha nesse topo aqui, chega a 32% e um stop coladíssimo aqui de 5%. Então é uma operação que vale muito a pena. Caso você for estopado, você perde só 5%. Se tiver alavancado 2 vezes, por exemplo, você perde aqui 10%. Agora, se você tiver alavancado 2 vezes e vai lá no alvo, você ganha 60%. Será que vale a pena? Aí cada um acaba fazendo sua própria gestão aí. Beleza? Esses foram os 4 ativos que eu tava dando uma olhada. 4 altcoins que no curto prazo podem dar uma estourada na tampa. Deixa o like aí, tamo junto e do nada o vídeo acaba.